E aí pessoas, bom, aqui é o Alexandre, já de antemão desejo a vocês todos um Feliz Natal e por que não, um Feliz Natal para mim também. Essa é a nova configuração que eu montei no final de 2022 para trazer aqui para o canal. É um M5, então é novo e não passa nem um pouco perto do famoso custo-benefício, que eu costumo trabalhar com isso aqui no canal. Esse aqui realmente passou longe, mas é uma configuração nova que eu fiquei curioso em testar. Estou aqui para mostrar para vocês. Eu já peço para vocês deixarem um like aí no vídeo se vocês gostam desse conteúdo e, é claro, se inscreverem no canal se vocês não são inscritos. Obviamente vai ter muito conteúdo ainda de M4 no canal, afinal, essa é a plataforma que realmente tem um custo-benefício. Essa aqui é só pra gente louca que nem eu, ser beta tester e passar por muito perrengue. Então, vou mostrar pra vocês o que eu tenho aqui. Já vou até ligar pra vocês verem aqui, ó. Bonitão, né? Olha só como é que tá a máquina. Começando do gabinete, talvez vocês já se interessaram, esse aqui é um gabinete da Cooler Master, tá? Um TD500. É um pouquinho difícil movê-lo aqui, mas tá aí para vocês, tem fãs frontais. É um gabinete caro, não sei se eu compraria, esse caso aqui eu peguei de um PC da Acer, mas é um gabinete que me atendeu bem para a configuração que eu estou usando. Já em relação ao kit de placa-mãe, de processador e memória, vou mostrar para vocês rapidamente, depois eu mostro também no vídeo. Eu comprei aqui uma MSI B650 Pro, tá? Essa é uma placa-mãe nova para o processador, que é um Ryzen 5 7600X. Essas duas peças no total custaram uns R$ 2.300 a R$ 2.400. São bem caras mesmo, tá? E as memórias eu escolhi aqui, foi a parte que eu resolvi gastar menos, foram dois pentes de 8 GB, memória Asgard DDR5 4800, que era para ser 5200, mas até agora não consegui fazer funcionar em 5200 não. Então ficou por isso mesmo. A placa, que já deve chamar a atenção, não é comprada via AliExpress, é uma placa aqui do Brasil mesmo, então vocês vão ver a temperatura alta e vai falar, nossa, eu só poderia, tá vendo, comprando plaquinha do AliExpress. Não, tá no Brasil original da loja, nota fiscal, na garantia, tá com uns 4 meses de uso, 5 meses, sei lá. É uma Galaxy RTX 3080 12 GB, tá? É uma placa com nível de uma 3080 Ti, uma versão diferente. Os SSDs aqui eu tenho dois, eu coloquei um de 2 TB como principal, é um XPG S11 Pro, e também coloquei um secundário que é um Asgard N3 vermelho, que já tem DRAM, já é um SSD um pouco melhor também, ele é de 1 TB. E para finalizar também, nós temos ali embaixo a fonte, que é uma Superflow S750 LIDEX 3 Gold, já tem um tempo também no canal. Eu também tenho alguns HDs aqui, eu adquiri um HD agora recentemente de 10 TB, mais um de 4 TB do AliExpress, e são esses dois mesmo, então 14 TB no total, né? Para colocar muitos vídeos e tal, eu não gosto de ficar excluindo meus vídeos. Então essa máquina, essa configuração que eu vou mostrar para vocês. Eu acho que eu não esqueci mais de nada. Vou mostrar agora montando, depois mostro o desempenho em jogos. Vamos ver como é que fica. Eu já tenho que adiantar para vocês que para quem quer competitivo, essa nova geração está muito boa, mas o preço não está nada bom, então tomem cuidado. Tá aqui a placa-mãe B650MA Wi-Fi Pro da MSI. Vocês podem ver que a diferença aqui do socket em relação ao M4, né? Esse socket aqui tem os pinos, afinal os pinos vão na placa-mãe e não mais no processador. Está aqui o AMD Ryzen 5 7600X, bem diferente dos M4, né? E dessa vez o nome Ryzen fica na posição vertical, certinho para que você leia ele dessa posição que eu estou. E para fechar é a mesma coisa que na Intel, só que nesse caso aqui esse socket nos dá mais segurança e vai ser bem difícil, quase impossível você retirar o CPU Cooler e vir o processador junto. As memórias, como eu havia avisado, são memórias da Asgard, bem baratas, foram R$ 388 essas memórias aqui, DDR5, elas são idênticas às DDR4 que eu tenho, né? Modelo T3. Bem baratinho, bem mequetrefe também. Recomendo que vocês deem uma olhada em outras memórias, né? Eu devo trazer algumas DDR5 no futuro aqui no canal para ver se consigo substituir por essas. Deixo também para vocês a montagem rapidinha, até porque eu já tinha separado também algumas peças e deixado no gabinete, né? Por exemplo, o Water Cooler é um Cooler Master Liquid de 240, não tem RGB nesse caso aqui. É um bom Water Cooler, já tem vídeo daí no canal, paguei até barato nele.
Eu também vou utilizar aqui a pasta térmica GD007, não achei necessário colocar uma pasta térmica mais cara nessa configuração, e a GD já é para mim bem bacana. Coloquei também o SSD, né? Esse aqui é o S11 Pro que vocês estão vendo aí, não tinha colocado antes, recomendo que vocês coloquem antes de colocar a configuração, mas é que eu fui ainda tirar da outra placa-mãe. E embaixo o outro vermelho é o Asgard N3. Percebam que agora o logotipo fica de cabeça para baixo, né? É a forma que veio essa nova placa-mãe. Isso que vocês estão vendo colocando aqui agora é o suporte para a placa de vídeo na vertical da Phanteks PCI Express 4.0. Aí isso aí é mais questão de você gostar de placa na vertical ou não, tá? Esse aqui é só um adereço mesmo, inclusive pode até fazer com que a placa de vídeo esquente mais. Pode ser um dos motivos para que a minha placa esteja mais quente do que o pessoal gostaria de ver. E tá aqui a BIOS da placa-mãe, demora cerca de 4 a 5 minutos para o primeiro boot. E nesse caso vocês só estão vendo a BIOS porque eu estou pegando a imagem do gráfico integrado, afinal esse processador tem um gráfico integrado. Quando eu coloco na placa de vídeo não aparece nada. Eu não sei se é problema na placa-mãe em relação à BIOS dela ou se é problema em relação à memória, que vocês sabem que a Asgard às vezes tem algumas reclamações de não conseguir acessar a BIOS. Pode ser muito bem a Asgard. Em todo caso, eu fiz aqui um flash na BIOS da placa-mãe e ainda assim não obtive êxito em conseguir ver a BIOS sem usar o gráfico integrado do processador. Mas enfim, isso aqui é um problema que eu devo sanar eventualmente. Já no PC tá aí para vocês o Ryzen 5 7600X, é um processador com codename Rafael, 5 nanômetros, o clock dele chega a 5.3, 5.4, processador 6/12 ainda, 32 MB de cache L3. Até outra coisa, esses processadores têm uma temperatura operacional entre 90 e 95 graus, por incrível que pareça. Placa-mãe MicroStar International MSI, né? B650, já tem PCI Express 5.0, tá com a BIOS atualizada, nada demais aqui. Vamos agora para a memória, né? Memórias da DDR5, 2 pentes de 8 GB, 4800, CL40, né? CL bem alto essas memórias. Por enquanto, eu devo melhorar isso aqui, talvez esse seja um dos fatores gargalo do meu PC. Tem o gráfico integrado, né? Como vocês podem ver que eu não testei nesse vídeo de hoje, mas eu posso fazer testes eventualmente. E aqui está o processador fazendo o benchmark no CPU-Z, 5.900 pontos no multithread e 768 no single thread. Comparado com o 5700X que eu tinha, que tenho ainda, né? 640 no single thread contra 768 e 5.800 no multithread contra 5.900 do 7600X. Lembrando que o 5700X está em estoque. Também fiz testes ali no Cinebench, vocês vão ver que ele vai conseguir uma pontuação de cerca de 14.000 pontos. A temperatura máxima que eu obtive aqui foi na casa dos 95 mesmo, né? 94.1, com a média ali de 66, mais ou menos isso. E é realmente isso que vai acontecer, tá, gente? São processadores bem quentes, esses da nova geração. E em comparação do 5700X contra o 7600X, o 5700X faz 13.000 pontos no R23 Cinebench e o 7600X faz 4.800 pontos. Mas lembrando que esse 5700X está em estoque. E por que eu fico repetindo isso? Porque se eu trabalho em 4.4 ou 4.5, no Cinebench ele vai fazer bem mais, tá? Ele vai chegar na casa ali dos 14.000 e tantos, quase 15.000 pontos também. É só porque atualmente, quando ele está em estoque, ele trabalha 3.8 no Cinebench. E tá aqui para vocês o Shadow of Tomb Raider no alto em Full HD com a 3080. Eu fiz um comparativo do 5700 com o 7600, né? Eu sei que tem poucas informações no lado do 7600, é porque eu estava ainda aprendendo a configurar, não é nada fácil. Vocês vão ver que nesse setor aqui, ele vai ter uma diferença de cerca de 20 FPS entre os processadores. Enquanto o 5700X faz uma média de 195, o 7600X faz uma média de 210 FPS. Mais ou menos isso, diferença de, então de 8% no Shadow of the Tomb Raider. Agora, enfim, vamos aos testes em jogos sem ser comparativo. Primeiramente, Assassin's Creed Valhalla, estou em 4K no altíssimo e eu consigo uma média acima dos 60 FPS, pelo menos na maioria das situações. A temperatura da placa fica na casa dos 80 graus, lembrando que essa aqui é uma placa comprada no Brasil. Pode ser que o suporte vertical esteja fazendo com que a placa esquente um pouco mais, eu posso fazer esse teste no futuro com ela, tá? E aqui o desempenho está bem bacana, a placa sempre é 97, 99% de uso, o processador também bem tranquilo e a temperatura até que não está tão alta aqui, né? 60 graus, podendo chegar até bem mais do que isso, 80 graus, por exemplo. E quando vocês colocam em uma situação assim mais pesada ainda, vocês vão ver que pode ter uma queda de FPS para 52, 53, mas a média mesmo que eu consigo é na casa ali dos
60. Para mim tá bem tranquilo, então vocês estão vendo aqui que eu nem precisei usar o DLSS para jogar em 4K com essa configuração, pelo menos no Assassin's Creed Valhalla. Não quer dizer que em todos os jogos será assim. Próximo jogo, o Red Dead Redemption em Full HD com as configurações gráficas ali no alto, Ultra, tá? Não tudo no Ultra, mas já tá bem bonito o jogo. Faz uma média na casa dos 72 FPS, a placa de vídeo na temperatura de 80 graus, o uso dela sempre na casa dos 94, 95, 96%. Vejam que o processador aqui esquenta mais, 70 graus, aqui já está um forninho. Aqui na minha casa é quente, na minha região é quente, cerca de 26, 27 graus, mas tem casa mais quente ainda. Então vocês podem ver que para vocês vai ficar um pouco mais complicado ainda, né? O consumo da CPU está falando que está na casa dos 55 watts, eu não sei se é exatamente isso não, viu? Eu sinceramente acho que eu tenho que dar uma olhadinha depois melhor nessa parte do consumo. Ainda estou tentando arrumar o MSI para ficar certinho com essa configuração. E vejo que lá embaixo mesmo tem um clock do processador, né? Ele fica entre 4.7, 5.1, 5.4, varia bastante o clock dele. Agora vamos ao Cyberbug 2077, configuração gráfica no alto, 4K, mas coloquei o DLSS em qualidade, porque senão não ficaria acima dos 60 e eu gosto de jogar 60 ou um pouco mais do que isso. No caso aqui eu vou seguir uma média de cerca de 74, 75 FPS, mas usando DLSS qualidade, tá? O que fica bem bonito o jogo, bem tranquilo para você jogar. Você pode jogar então tranquilamente, quem gosta do Cyberpunk 4K sem maiores problemas, a não ser você ativando o DLSS com qualidade gráfica mais alta, certo? Aqui está um pouco estranho esse Afterburner, é porque é uma filmagem um pouco mais antiga do que as outras que eu acabei mostrando para vocês. Mas enfim, tá tranquilo aqui ainda, temperaturas elevadas no entanto, né? 81 graus da placa de vídeo, hotspot 90, mas o processador está levando bem ainda. Agora vamos ao Spider-Man em 4K no muito alto, com Ray Tracing no alto, nível 6. E conseguimos uma média acima também dos 60. 78 nessa missão aqui que eu tô, tá? Temperatura da placa alta, do processador também, né? Altinha, 72, mas ainda assim podendo chegar até 80, 90, enfim, tá até tranquilo. Consumo dizendo aqui que tá 66. Mas acredito que, a depender da situação, pode chegar nos 80 watts ou até mais um pouco que isso, tá? Essa parte assim do processador eu vou deixar para falar mais quando eu for fazer um vídeo só do 7600X em comparação com outros processadores, aí eu falo mais sobre ele. Mas por enquanto, né, consumo de 60, mas podendo chegar a 80. Temos também o novo Need for Speed Unbound em 4K no Ultra, e aqui eu consigo uma média na casa dos 60 e um pouquinho acima até. Fico com a média dos 70 FPS, então a configuração fica legal. Temperaturas elevadas aqui, né? Placa de vídeo 80, 81, processador 81, 82 também. Mas assim, o desempenho tá tranquilo, né? Só que tá um forninho. Eu vou dar uma olhadinha depois, como eu falei para vocês, se eu tirando o suporte vertical, a placa de vídeo fica um pouco mais fria e consequentemente também a máquina no geral um pouco mais fria, né? Porque se a placa está mais quente, o calor vai interferir também nas outras peças. Enfim, tá ainda assim de boa, consumo 7.3, né? Então nesse jogo aqui nós temos maior consumo no processador. Gente, agora vamos aos jogos competitivos, porque esse processador aqui, por ter um single core muito forte, conseguimos uma média muito alta de FPS em vários jogos competitivos que eu não conseguia antes nos outros processadores. Por exemplo, Dota 2 Full HD com configuração gráfica mais para o alto, eu consigo uma média ali de cerca de 296, 297 FPS, tá? É claro que não precisa de uma 3080 para conseguir isso, só estou usando ela aqui no caso, mas daria para fazer essa mesma média de FPS com outra placa de vídeo, porque ela está sobrando aqui 46, 47% de uso, está na metade da placa de vídeo. Temperatura da placa até mais baixa, porque ela não está com muito uso, 70 graus, e do processador até alto, né? 70 graus. O uso do processador 50%, mais ou menos isso, e o clock dele em 4.9, 5, 5.2 GHz. CSGO, também testei o CSGO em 720p no baixo, para vocês que querem uma configuração com resolução mais baixa. Tá aí para vocês quanto que esse processador consegue, fica na média lá dos 600 FPS, tem umas quedinhas para 490, 500 e pouco, média 605 na Dust 2 no Deathmatch. Usa a placa de vídeo extremamente baixo, 28, 30%. O uso do processador também bem baixo, 20, 23%. Uma temperatura também baixa, tanto do processador quanto da placa de vídeo, né? 53 graus da placa de vídeo, 60 do processador. E vocês vão ver ali também que o clock do processador fica na casa dos 4.9, 5 GHz, né?
Então, parecido aqui com Dota, mas até mais leve ainda, afinal, Dota pelo menos eu estava em Full HD com configuração gráfica mais alta. Também testei o Fortnite com configuração gráfica ligeiramente alta, mas não no máximo, tá? Tá bem pesado o Fortnite e vejam que eu consigo uma média de cerca de 99 FPS, temperatura da placa de vídeo 80, o uso dela também na casa dos 90, 99, temperatura do processador nem tanto alta assim, né? 67, 68 graus. O uso do processador em 40, então tá tranquilo aqui para essa configuração, simplesmente porque o jogo tá pesado mesmo. E esse jogo tá bonito pelo menos, só que ainda continua travando, tá? Mesmo com a configuração mais forte que eu tenho aqui em casa, com a melhor placa, com o melhor processador, ainda assim vejo travamentos. Então não tem pra onde fugir não, gente. Se a tua configuração tá travando, às vezes não é culpa dela não, é do jogo em si. Vamos também ao PUBG, muitos pediram PUBG pra mim, coloquei então no Full HD com FOV 103, na configuração média, tá? Não tá nem muito alto, nem muito baixo. E vocês vão ver uma média lá de cerca de 228 FPS, o uso da placa de vídeo está até baixo, 70%, 80%, então poderia colocar uma resolução 1440p que ficaria tranquilo. O uso do processador na casa dos 50%, tranquilo também. Temperatura 76 da placa de vídeo, 76 do processador, aqui igualou. E o clock do processador 5.2, 5.4. Então, ok aqui esse jogo. Para quem quer fazer mais de 200 FPS, tá aí o processador para vocês. Mas realmente acho demais, muito caro ele, dá para pagar 2.5.600 com o preço só desse 7600X aqui. Não acho que é muito vantajoso não, só se para pessoas meio loucas que nem eu. Também testei o Warzone em duas configurações. Primeiramente em Full HD com as configurações no básico, foi assim que eu comecei o teste. E consegui uma média de cerca de 150 FPS, com o uso da placa na casa dos 70%, temperatura na casa dos 70 graus, o uso do processador na casa dos 60% também e temperaturas na casa dos 74 graus também. Então vocês veem aqui que essa configuração consegue tranquilamente e ainda sobra para jogar aos 144 FPS no Warzone. Também tentei colocar em 4K no básico para ver como que fica e fica acima dos 100 FPS. Na verdade, 122 FPS no Warzone, o uso da placa já fica bem mais alto, né? 98, 99%, temperaturas 81 graus, mais ou menos isso, já está bem mais quente, hotspot 91, ok ainda, 7600X chegando aos 74, 75 graus e o uso do processador está baixo, 50% mais ou menos que fica. O consumo, né, chegando lá aos 80 que eu falei para vocês, né, 75 watts, 70, depende muito do caso, mais ou menos isso. Então, ficou tranquilo para jogar o Warzone tanto em Full HD, 4K e também ficaria para jogar em 1440p com a configuração gráfica básica, tá? Gente, eu ia testar também o Valorant para vocês, mas não consegui o teste no jogo porque estava travando por algum problema, não sei se é a placa de vídeo, não sei se é o processador, mas não abriu, tá? Então vou ficando por aqui com esse teste do Warzone. E é isso, gente. Esse aqui é o PC. É meio que um PC ostentação para o final de 2022. Não acho necessário pegar certas peças que eu peguei, tipo o kit AM5, com um kit com Ryzen 5 5600, com 5700 já ficaria bom demais da conta, tá? Então você poderia ali facilmente economizar R$1.000, fora outras peças como a 3080 que você poderia também já trocar por uma 3070, é uma placa que roda muito bem, tem vários vídeos aqui com a 3070, mas às vezes você quer montar, quer ter uma ideia, tá aí também para vocês, embora realmente seja muito, tá? E como vocês perceberam em alguns casos, o 5700X ainda está saindo muito bem em relação ao PC que eu montei. Provavelmente ainda vou ter que trocar a memória, porque essas memórias que eu comprei aqui, elas estão tecnicamente limitando, são um gargalo agora desse sistema. Ficou na casa dos 10, 11 mil, né? E eu acho que essa máquina aqui só vai servir mais para edição. Até estou aproveitando para fazer algumas coisas e eu vou trazer outra máquina para que eu faça meus testes, né? Teste de comparativos e afins, eu vou continuar com a M4. A M5 eu acho que ainda falta um tempo para ela ser viável tanto no exterior quanto aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Feliz Natal a todo mundo. Também desejo um ótimo ano novo, que seja melhor do que o passado. E é claro, não se esqueça de acompanhar aqui o conteúdo do canal, porque embora eu esteja montando isso aqui, com certeza ainda vou estar falando muito sobre peças como a M4, que para mim é muito mais vantajosa. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima, deixa o like, se inscreva e até amanhã talvez. Valeu, falou e tchau!